Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem, tá tudo certinho. Então vamos para nossa aula resumão sobre Idade Média, um dos assuntos mais gosto. Mas ele gosta de tudo, o professor de história gosta de história, né? Então vamos falar sobre Idade Média. E eu trouxe um vídeo do History Channel que eu pretendo passar para vocês, espero que não tenha um bloco dessa vez. E lembrando que no final do vídeo vou colocar uma descrição aqui embaixo do link e também da nossa atividade, ok? Belezinha? Vamos nós! Então primeiro, gente, a pergunta importante é onde e quando, certo? Onde? Europa, Zoropa, né? E quando? Data lá do século V depois de Cristo até o século XV, a chamada Idade Média. Vamos lá, vamos para o nosso vídeo. A era medieval sempre estimulou a minha imaginação. Um mundo de lendas, cavaleiros e castelos, um tempo de justas e batalhas heróicas. Mas também foi um tempo de construção, um tempo de mudança e de inovação. Meu nome é Mike Loges e eu passei a minha vida tentando entender o passado, vivenciando ele. Eu sou um historiador que acredita que quando você coloca suas mãos no passado, você descobre o lugar surpreendente que ele era. Um mundo com desafios conhecidos, mas com soluções muito diferentes. Estou seguindo em uma jornada para explorar o mundo medieval. Um mundo que se estendeu por 1000 anos, da queda do Império Romano até a Renascença. Então vamos lá. Essa introdução dele foi maravilhosa, né? Porque ele vai falar o objetivo do documentário e começa a falar sobre o período medieval, né? Que durou cerca de 1000 anos e que lá começa com o fim do Império Romano do Ocidente e vai lá no início da Renascença. Beleza? Vamos nós. Foi! Quero chegar o mais próximo possível da vida cotidiana das pessoas comuns. E para participar das perseguições da nobreza, vou experimentar o que era viver nesse fascinante período da nossa história. Galerinha minha, isso é fantástico! Porque ele vai vivenciar numa cidade, numa cidade só, não, num feudo, né? Num cenário medieval. Olha que bacana. E vai vivenciar as experiências, vai mostrar a gente, né? Vai mostrar como é que era a sensação de estar vivendo na Europa medieval. Vamos nós. Algumas serão só detalhes do dia a dia e outras serão espetaculares. Tudo será 100% autêntico. Livre! Vou viver a vida medieval. Estou focando nos anos 1200 e 1300, que para mim foram o auge do período. Vou começar com uma imagem clássica, um castelo. Os castelos antigos eram armas de intimidação e ataque. Não serviam apenas para defesa e não eram feitos de pedra. Os primeiros castelos eram assim, em montes altos, com torres de madeira, rodeados por uma cerca de paliçada de madeira. Na verdade, eles eram bem parecidos com os fortes americanos de 1800. Eles eram assim, eram fortes para a cavalaria e surgiram cerca de 1000 anos atrás com um novo tipo de guerreiro, o cavaleiro. Um guerreiro cavaleiro que montava orgulhoso e espirituoso o cavalo de guerra. E cavalos de guerra precisam ser alimentados, precisam de abrigo, de cuidados veterinários e de uma base. Essas bases como porta-aviões para os cavalos. Você poderia instalar sua frota de castelos de madeira no território inimigo enquanto avança nas terras a serem conquistadas. Então vamos nós. Os primeiros castelos
Eles foram lembrando que é um período de quê? É um período de muitas invasões de povos bárbaros, um período de medo, né? O medo, pânico, assolou a população europeia no fim do Império Romano, certo? Então, o que sobrou? O que sobrou? Além do medo e do pânico, sobrou o que restou do antigo Império Romano. A Igreja Católica como a principal instituição, né, a âncora da fé, né, e aqueles soldados, generais do antigo Império Romano que vão se tornar pouco a pouco esses chamados cavaleiros. E esses castelos eram improvisos, né, inicialmente improvisados, feitos de madeira em lugares mais altos. A pergunta que não quer calar: por que nesses lugares mais altos? Para poder, avistar o inimigo de longe, certo? Se esse castelo ficasse num lugar mais baixo, o inimigo invadiria e aí eles ficavam mais vulneráveis. Então vale lembrar uma informação importante que ele falou aí: esses castelos serviam como para a defesa, mas também para ataque, certo? Vamos lá. E daqui, controlo a Terra por 15 ou 25 quilômetros, na qual posso mandar uma patrulha vistoriar e que vai voltar antes do anoitecer. Mas quem eram esses cavaleiros? A imagem popular romântica é do cavaleiro em sua armadura brilhante, que passava o tempo combatendo e atraindo damas. Existe um pouco de verdade nisso, mas primeiro e principalmente, um cavaleiro era um soldado. O culto da cavalaria foi centrado e fundado na elite do guerreiro cavaleiro. A primeira arma de ataque foi a lança. Os cavaleiros eram tropas de choque que esmagavam tudo no seu caminho até a vitória com a força de impacto. Mas os cavaleiros, principalmente na Inglaterra, lutaram tanto a pé quanto a cavalo. Então vocês observem aí que não é aquela figura clássica dos filmes, né? Assim não. E vale lembrar que esse castelo era o ponto central que oferecia para a sociedade medieval a chamada segurança. Então isso é um ponto-chave para entender como que toda a estrutura, esse modelo novo, dessa forma de se organizar, a economia, a política se desenvolveu, né? Todo um universo de pensamento se desenvolveu, chamado de feudalismo. Beleza? Vamos lá. Um grupo de amigos meus, todos especialistas em um leque de habilidades históricas, vão se tornar medievais comigo para me ajudar a descobrir a realidade do mundo medieval. Os cavaleiros eram elite militar. E isso não mudava se eles combatiam montados ou a pé. Outra coisa que a gente pode observar aí, não havia ruas, não havia estradas, havia trilhas. Então, vale lembrar, como que a vegetação da Europa Central é formada pela chamada Floresta Negra, que hoje quase não existe mais, ela foi reduzida em lugares de preservação. Mas nessa época, a Floresta Negra era o cenário, né, desse feudo. Então, transitar por ali requeria conhecimento, habilidade, né, manobra e um preparo físico muito grande. Guarde essas informações, lembrando que essa aula aqui é uma aula resumão. Nossa aula principal já foi dita, já foi trabalhada, certo? Embora um resumão, não vou correr, né? Até porque nós estamos comentando o vídeo e eu vou lembrando esse vídeo na íntegra, vou colocar como link e vocês poderão assistir, né, na íntegra. Beleza, vamos lá. Sobretudo, eles eram uma tropa de choque, e isso significava treinamento duro e constante. O treinamento era exaustivo. O cavaleiro francês Boucicaut disse que vocês deveriam correr pelo menos 1,5 km por dia usando sua cota de malha. Os cavaleiros treinavam diariamente para se habituarem ao gemido e ao suor quando usavam a armadura.
Este é o poste, um poste de madeira robusta que seria o equivalente medieval ao saco de Vox. Eles estão trabalhando no poste com as espadas de madeira. Muitos textos dizem que as espadas de madeira poderiam pesar o dobro de uma espada de aço. Então isso não é uma opção fácil. Isso serve para aumentar a sua força e sua resistência. Na batalha, as lutas eram difíceis, violentas e brutais. E os bravos cavaleiros lutavam com todos os meios que tinham à sua disposição. Eles usavam seus escudos para lutar, para bloquear com o corpo. Podiam usar a borda do escudo, mas é claro que o escudo no campo de batalha servia realmente para protegê-lo dos arqueiros. E é por isso que carregavam eles. Mas quando eram usados para prensar os homens, também se tornavam uma arma. Os cavaleiros treinavam duro para dominar uma ampla gama de técnicas de combate. Lutas de contato físico eram uma parte essencial da luta de espadas medievais. Segurar a lâmina para usar a espada e a meia espada. Daqui eu posso tirar a espada dele do caminho. Eu posso ir para o rosto, quebrar os dentes dele. Ou poderia pegá-lo com a guarda cruzada. Poderia acontecer em uma batalha o esmagamento de homens em ambos os lados. Eles esmagariam você. Então vamos empurrá-los. Eles estão ficando cada vez mais perto um dos outros. E por fim vão ficar todos juntos. E você não terá escolha se não entrar no confronto corpo a corpo. Então, gente, olha só. Quando nós falamos sobre o pacto servil entre o cavaleiro e o servo, muitas das vezes a gente pensa assim: ah, mas que absurdo que era, né, o camponês, o servo, trabalhar arduamente e oferecer o seu trabalho, sendo muito explorado pelo nobre, pelo cavaleiro. Parece um pensamento para quem não entende, não mergulha na história, parece mesmo que o cavaleiro tinha uma vida maravilhosa, ficava dentro do castelo, só vivendo bem bom. Mas essa realidade, na prática, era bem diferente, né? Vocês estão observando aí detalhes do treinamento, de como que era na prática também, era duro, né? Então o pacto servil era o quê? Era um acordo, um juramento de ambas as partes. Dos cavaleiros que dariam até a sua última gota de sangue, suor, para salvar e proteger os servos. E os servos dariam até a última gota do suor e de seu sangue para trabalhar e produzir alimentos para o seu senhor. Então, esta relação definida pelo juramento de servidão, ela tinha um certo equilíbrio, certo? Vamos avançar, gente. Eu vou avançar isso aqui. Lembrando, quem quiser assistir na íntegra, depois só clicar no link. Uma olhada em um castelo antigo. Estou na vida medieval. Vou ajudar a construir um novo. Esse é Guédelon, na França. Um pequeno time de especialistas está há 15 anos em um projeto singular. Eles estão construindo um castelo medieval em tamanho natural, partindo do zero. Não existe nada no mundo como isso. Esses artesãos usam somente materiais autênticos e técnicas de construção medievais. Não usam eletricidade, ferramentas elétricas, caminhões basculantes, tudo é feito à mão, exatamente como os construtores medievais teriam feito. Bonjour, Clément. Bonjour, monsieur. Tudo bem? Estou bem, obrigado. Todos os castelos começam assim, começam com uma pedra, começam na pedreira. Mesmo para a extração das pedras, usava-se somente as técnicas tradicionais e trabalho duro. Uma vez que a pedra era extraída, ela era moldada por pedreiros. O pedreiro-chefe era a pessoa mais importante em qualquer projeto de construção do castelo. Ele era o arquiteto, construtor, designer, artesão e engenheiro. Tudo em um. Abaixo do pedreiro estava um exército de comerciantes. Seriam até 200 homens para um castelo desse tamanho, fazendo de tudo, desde os andaimes de madeira até as telhas de barro e argamassa. Tudo do zero.
Aqui eles estão fazendo a argamassa, o material que liga todas as pedras, uma mistura de terra e areia, cal e água. Bem, gente, vale lembrar que esse material semelhante, um material semelhante a esse aí, foi utilizado na construção dos fortes, fortins, aqui no Brasil colonial. Eles eram usados, essa cal utilizada na argamassa das construções aqui do Brasil, eram à base de me esqueci, eu vou lembrar, me lembrei, sambaquis. É usado sambaquis, ou seja, material de frutos do mar que eram decompostos e viravam uma estrutura de uma espécie de pedra branca e que era dissolvida para fazer essa argamassa. Voltando à pandemia, eu vou saindo da pandemia, eu vou ver se eu levo vocês em algumas construções antigas coloniais e a gente vai ter na prática uma aula de campo explicando, mostrando a vocês. Há muita semelhança entre os fortes, fortins, igrejas coloniais com essas construções e edificações dos castelos medievais. Mas é uma outra palavra. Vamos lá. Como está? Tá bom. Os castelos ficavam no coração da comunidade. Todos passavam por esses portões, de camponeses a príncipes. Vão ser necessárias 45 toneladas de pedra para construir esse castelo. E tudo precisa ser suspenso usando nada mais do que a força humana. Então, como eles levavam as pedras para o topo? A resposta é um guindaste notavelmente avançado que podia levantar tanto quanto os guindastes das construções modernas. Este é um mecanismo muito engenhoso. Essas rodas duplas têm capacidade para levantar 650 quilos. 2 de nós trabalham nessas rodas, andando igual a hamsters. Não é diferente de andar nas esteiras da academia. Você pode ver a enorme carga de rocha que estamos levantando. Agora a carga está dando a volta. A caixa com as pedras está sendo colocada na posição e estamos levantando-a para os pedreiros do piso superior. Guédelon foi baseado em um projeto de um castelo francês de 800 anos. Quando estiver terminado, vai ter 6 torres, um grande salão e grandes muralhas envolvendo mais... Bem, então como nós falamos de Idade das Trevas, imaginamos que eles levaram 1000 anos num marasmo, sem avanço tecnológico, sem produção cultural, e esse pensamento está errado. Vocês estão observando aí a quantidade de conhecimento em exemplos, né, mostrando na prática como que era engenhoso a construção de um castelo e complexo, né? Um sistema de andaimes, um sistema de roldana, até de guindaste, até levar quase 1 tonelada de pedras lá em cima. Mais de 1 acre de terra, tudo cercado por um enorme fosso seco. Esse é o topo da Torre do Lorde. Estou colocando a argamassa para colocar a próxima pedra. Se você olhar para esta pedra, vai ver o detalhe e a atenção dessa construção. Tem essas marcas de pedreiro aqui. Primeiro de tudo, há uma seta que está nos dizendo que esse é o lado que deve ficar. Esse é o nome do homem que fez isso. O nome do homem que cortou a pedra. Essa é a medida dela, em algarismos romanos, que é o número 8, dizendo que sua espessura é de 8 polegadas. Acho que vou precisar da sua ajuda. Me ajude, vou incliná-la assim. Guarda essa informação, gente, porque se nós tivermos oportunidade de visitar um lugar que eu quero levar vocês, vocês vão lembrar disso. Nos tijolos que eram construídos pela mão de obra aqui no Brasil, aqui em Campos, né? Cada operário, cada trabalhador, vamos chamar de trabalhador, de escravo,
fazia uma marca no tijolo, e essa marca ela definia a quantidade de peças ou quem estava trabalhando aquilo ali, entenderam? Então tem muitas semelhanças, muitas informações aí que se cruzam. Certo, aqui vamos nós. E agora ela está presa de verdade. E essa pedra está perfeita. Eu construí um pequeno pedaço do castelo de Guedelon. E aquilo ali é um plumo, né, medieval, que era usado para quê? Para que tudo ficasse alinhado, certo? Feito de madeira, feito de corda, né, e um peso. Isso era engenharia precisa, criando construções que durariam centenas e centenas de anos. Os castelos continuam sendo uma vista majestosa da paisagem europeia de hoje. Coming up next, I'm going travelling, and I'm going to see what happened when they caught a medieval rogue trader. Eu sou o Mike Lodes e vou viver um... Bem, gente, aí eu vou deixar para vocês assistirem na íntegra, né? Vamos avançar aqui, eu vou sair da tela e vou abrir o nosso livrinho para que vocês possam avistar de uma forma mais ampla. Vamos ver aqui, isso aqui não, aqui, não é isso. Deixa eu ver onde está aqui para ampliar. Vamos ver onde está para ampliar isso aqui, aqui. Não é. Não, aqui para inserir. Enfim, vamos avançar por aqui mesmo, do jeito que está aqui. Bem, e aqui nós falamos sobre a formação do Império de curta duração, exemplo do Império Carolíngio. Vamos avançar, de forma bem resumida, eu vou ler algumas partes, tá? Nós vamos avançar, porque isso aqui é um vídeo resumão. Os povos germânicos formaram vários reinos nas regiões onde antes existia o Império Romano. Vimos sobre isso aí. Os germânicos se diferenciavam dos romanos quanto à organização do Estado. Não tinham leis escritas, nem instituições políticas, como o Senado e a Assembleia. Assim, o poder e o próprio reino eram compreendidos como propriedade do rei. Nesses reinos, as relações entre rei e súditos baseavam-se nos laços de honra e fidelidade. Então, muito da cultura dos germânicos acabou influenciando a formação medieval, certo? O reino franco, entre os reinos germânicos, houve um que se destacou e tornou-se muito poderoso, o reino franco. Esse reino, localizado na Gália, atual França, conseguiu maior estabilidade, principalmente por causa das relações estabelecidas com a Igreja Católica, que naquela época passava por um período de fortalecimento. Lembrando, o que sobrou do antigo Império Romano foi a Igreja Católica. Depois de unificar os francos sob seu comando em 496, Clovis, considerado o primeiro grande rei franco, converteu-se ao cristianismo. Essa aliança com a Igreja Católica aumentou o poder de Clovis e permitiu a expansão do reino, pois a Igreja apoiava o projeto franco de unificar o território da Gália e converter seus habitantes à religião cristã. Então, logo o reino franco percebeu que o cristianismo poderia se tornar um ponto de unidade entre as áreas de dominação desse reino. Depois da morte de Clovis, no entanto, o reino franco passou por um período de divisões entre os herdeiros do trono e se enfraqueceu. Bem, mais tarde, em 751, o majordomus Pepino o Breve obteve o apoio do Papa e afastou o rei Childerico III, tornando-se o novo rei dos francos e iniciando a dinastia carolíngia. Bem, o Império Carolíngio, o mais importante no rei da dinastia carolíngia, foi Carlos Magno, filho de Pepino Breve, que assumiu o trono em 768. Esse rei cristão conquistou vários reinos germânicos e converteu-os ao cristianismo. Então, nesse momento, o ponto de unidade, a âncora, o norte ali, é o cristianismo, certo? Então, gente, esse período da história, entre o século V até o século X,
é chamado de Alta Idade Média. É nesse momento que fortaleceram-se as bases do que nós chamamos de feudalismo. Foi o apogeu, o ápice do feudalismo. A constituição de um poderoso império, a formação desse poderoso império cristão, interessava a Igreja Católica, pois favorecia a expansão do catolicismo. Assim, na noite de Natal do ano 800, o Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador do Ocidente. Dá para observar que existe toda uma vontade, um anseio de constituir, de formar um reino único, né, como lá no antigo Império Romano. Só que isso só foi um desejo, né? Porque nós temos aqui, ó, esse Império Carolíngio e vários reinos separados, né? E não durava muito tempo. Bem, sobre a sociedade, né? Condes, marqueses, duques. Apesar de ser católico, Carlos Magno preservou vários costumes germânicos, como as leis de tradição oral e de doação de parte das terras conquistadas aos chefes militares. Para administrar o império, Carlos Magno dividiu em cerca de 200 condados e entregou a administração de cada condado a um conde, que era auxiliado por um bispo. Então, todos esses condados tinham lá a figura, todos tinham, né, a figura de um conde, né, que seria o poder local, nobre, e também a figura de um bispo, que seria a autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana. As regiões de fronteira, chamadas de marcas, eram administradas pelos marqueses. E os territórios próximos das fronteiras, chamados de ducados, eram administrados pelos duques. Então, os marqueses ficavam nas marcas, né, entre as fronteiras, entre um território e o outro. Esses funcionários reais acabaram constituindo a base da nobreza na Europa. Após a morte de Carlos Magno, em 814, o império foi dividido entre seus 3 filhos. Com a divisão, houve um enfraquecimento do poder dos reis e um fortalecimento do poder dos nobres. Além disso, a partir do século X, houve uma nova onda de invasões. Árabes, húngaros, vikings, vindos de diferentes regiões, causando grande devastação na Europa, enfraquecendo desse poder centralizado. Bem, nós temos aqui os feudos, uma combinação de tradições romanas com as germânicas. Como eu falei para vocês, a tradição oral é uma tradição lá dos germânicos, que vai se juntar com as tradições romanas. Então, o sistema de colonato, por exemplo, de origem romana, formava a obrigação dos trabalhadores rurais em entregar parte de sua produção e trabalhar alguns dias da semana nas terras do senhor, ou seja, dos proprietários das terras. O juramento de fidelidade que os nobres feudais prestavam entre si, por sua vez, era uma tradição germânica, ou seja, da palavra. Essa tradição teve origem no comitatus, grupos de guerreiros armados formados pelos germânicos em épocas de guerra. Bem, nós temos aqui características do feudalismo, como nós já vimos aí a ruralização da economia. O povo foi para o espaço rural e em torno desse espaço rural se desenvolveu, foi codificado o castelo como ponto central, que ofereceria então proteção a toda a sociedade, as casas dos camponeses, o castelo onde moravam os nobres, né, ou seja, o cavaleiro, a sua família, e as casas dos camponeses, onde obviamente moravam os camponeses. Aí nós tínhamos a floresta como área, que seria área livre, é óbvio que era de domínio, tudo pertencia ao senhor feudal. Havia a área de agricultura do senhor feudal, que os camponeses trabalhavam nessas terras numa chamado manso senhorial, e aqui os chamados mansos servis, que eram áreas dos camponeses, que eram os plantios dos camponeses nas áreas, nos períodos da semana de folga dos camponeses, eram períodos de trabalho, né, para si, para sustento. E as áreas coletivas, como eu falei para vocês, dessas florestas. Tudo isso aí nós chamamos de feudo.
E a única divisão, a única muralha que existia é em torno do castelo. E claro, a ideia de uma capela ou uma igreja que representava o poder da instituição católica. Fechou? Vamos nós. Já falamos sobre o juramento, beleza, vamos avançar. No início do vídeo eu falei sobre o juramento. Nós temos aqui os suceranos e os vassalos. Ou seja, quem estava no topo era sucerano, abaixo dele o seu vassalo. Mas poderia existir um sucerano que seria vassalo de um outro sucerano. Ou seja, é uma sociedade hierarquizada, né? Ou seja, tinha uma escadinha estabelecida pela questão da fidelidade, do juramento e das posses das terras. Nós temos a sociedade aqui, a nobreza que estava lá no topo, né? O clero, que é dividido entre alto e baixo clero, lembrando que em muitos feudos essa ordem estava inversa, ou seja, no topo o clero, abaixo os nobres, e no povão, né, na base da pirâmide social, os camponeses, chamados também de servos. O grupo dos camponeses era formado basicamente pelos servos da gleba. Eles podiam usar algumas terras do feudo, em troca deviam trabalhar para o senhor, já falamos sobre isso. Avancei. Os servos escravos, a diferença entre um e o outro. Lembrando que os escravos ainda no início da Idade Média continuavam existindo em número menor. Era uma herança lá do antigo Império Romano, o cara que se endividava e para pagar as suas dívidas virava escravo. Vamos avançar. Sobre a economia feudal, o feudo, nós temos aí todo o trabalho em torno das práticas agrícolas, né, na produção de alimentos, na criação de animais e também no artesanato. E o comércio, fechou. Eram as principais atividades econômicas dentro dessa estrutura chamada feudal. Então nós temos aqui as obrigações, como o dízimo, né, que até hoje existe dentro das igrejas. 10% do que era produzido era pago à igreja. Nós temos aqui as atividades artesanais, como eram executadas através das trocas, né? No geral, das trocas. Aqui nós temos as casas dos servos, aqui em destaque, ficavam agrupadas em aldeias. Os mansos servis, como o tio Lelê já explicou, né? As áreas de cultivo dos servos. Os mansos senhoriais, que eram as áreas que os camponeses trabalhavam para o seu senhor. E aqui o castelo, né? Uma construção edificada, seria de proteção e também ataque. Nós temos aqui o comércio, que era local, era a base de troca. Nós temos a atividade pecuária, como uma atividade complementar. As terras comunais, que eram áreas coletivas, assim como as áreas de floresta, né, que usavam para tirar lenha, para caçar, enfim, muito presentes nos contos de fábulas, a história de Robin Hood. Todo mundo já ouviu falar, né, Robin Hood, né? É uma lenda medieval. Bem, gente, Tristão e Isolda, né, uma grande obra literária que se tornou uma obra literária baseada num conto medieval, que é o Rei Arthur. Tem um monte de fábulas e histórias medievais fantásticas. Bem, nós temos aqui, gente, as banalidades, que eram os impostos pagos pelos camponeses em áreas que pertenciam ao senhor. Então, por exemplo, eu quero caçar, eu quero passear no meio da floresta, e aí no caminho tem uma estrada, uma ponte que não é minha, eu tenho que pagar um imposto, né? Esse imposto é chamado de banalidade. Vamos nós, eu tenho um trigo, eu quero moer lá no moinho do senhor feudal, tem que pagar uma banalidade. Tudo era pago, né? Através ou do trabalho ou tributo. O crescimento da população, né? A partir do momento que houve uma mudança climática e também de redução de guerra e avanço tecnológico,
houve um avanço, um crescimento demográfico. É aí que nós temos um avanço tecnológico que possibilitou o aumento da produção de alimentos, né, a rotação trienal de culturas. Então nós pegamos aqui basicamente uma porção de terra, dividimos em 3 partes, 3 porções. Essa parte A era plantada, a parte B poderia ser plantada a mesma coisa ou não, e a terceira parte, a parte C, ficava em pousio, ou seja, em repouso. Depois aí rodava, essa parte aqui C virava A, essa aqui virava B, e essa aqui ficava em pousio ou repouso. E assim ia rodando, e sempre uma parte ficava em repouso, e a terra tinha um fôlego para poder se reconstruir e aumentar a produção de alimentos. Além disso, como o tio Lelê falou, houve um avanço tecnológico, como a charrua, o cavalo passa agora a substituir o boi para puxar o arado. Outro detalhe que o tio Lelê falou lá no vídeo 1 lá para trás, a ferradura, que não foi colocada aqui não, tá? O tio Lelê está complementando aí o nosso material, o nosso livro. A ferradura foi fundamental. Ficou assim, como é que os autores do nosso livro não colocaram a ferradura? Pelo amor das minhas criancinhas, né? A ferradura foi fundamental porque ela fez com que o cavalo pudesse trabalhar com mais força, trabalhando uma carga maior e trabalhando mais rapidamente. Fechou? Vamos nós. Nós temos o moinho também, né? Que ajudou a facilitar a produção de alimentos, moendo, produzindo farinhas, né, de cereais. Vamos nós. Aqui o avanço da arquitetura, né, no esquema de uma igreja românica e de uma igreja gótica. Igreja gótica, fantástica, fantástica, fantástica. Aqui nós temos o poder da Igreja Católica. O tio Lelê falou para vocês que era a última instituição o que sobrou do céu, né? O que sobrou do antigo Império Romano foi a Igreja. E como ponto de unidade, bem, nós temos problemas internos, já vimos isso aí no vídeo 1, óbvio, falando das ordens que veio meio a luxo, riqueza, assim, afastando dos dogmas, dos padrões pregados pela igreja, né? Ou seja, como é que funcionava isso, gente? Vamos nós, o Lelê vai explicar. O filho mais velho, primeiro tinha que ter filho, né? E o filho e não filha, ou seja, homens e não mulheres. Homens eram melhores, né, nessa estrutura. Aí o filho mais velho era usado para quê? Usado, né? Seu papel era de quê? Era herdar todos os bens da família. O filho, estou falando de uma estrutura de uma família nobre, tá? O filho do meio podia ser usado mandado para uma igreja, certo? E o filho mais novo ficaria de repente aí para cuidar dos pais, né? Quando mais velhos, não eram usados para casar, tá? As filhas eram moedas de trocas, né? Para casamento, os dotes, para poder unir, era uma chamada política de casamento. Pois é, política. Ou seja, a menininha lá, quando nascia, já tinha sua mão prometida a um nobre, certo? Isso é uma estrutura medieval. Isso aconteceu no Brasil até boa parte. Bem, da nossa história, nós temos as cruzadas, que marcaram aí já na alta Idade Média para baixa Idade Média, lá por volta do ano 1095. A ideia seria convocar os cristãos para fazer uma cruzada de dominação da chamada Terra Prometida, e lá Terra Santa, Jerusalém. Essas cruzadas tiveram um certo sucesso, porque eles conseguiram conquistar, mas não totalmente, porque logo a Terra Santa foi reconquistada, mas a Igreja Católica conseguiu
atingir certos objetivos, conseguiram ter alguns objetos sagrados, levar para a Europa, os nobres conseguiram algumas terras lá, conseguiram abrir comércio com o Oriente. Então, eu diria que as cruzadas foram bem-sucedidas, né? Aqui o livro diz que não atingiram seus objetivos. Eu discordo. As cruzadas tiveram um certo sucesso, sim, e elas provocaram consequências brutais na história da Europa. Por quê? Porque elas abriram o mercado do Oriente, chamadas Índias Orientais, levando esses produtos de fora, chamados de especiarias, que eram em geral temperos, como cravo, canela, gengibre, noz moscada, pimenta do reino, etc. E ao mesmo tempo vão provocar lá na frente mais problemas, né? Vamos lá, as cidades medievais, como eu falei para vocês sobre o comércio, né? Lá por volta do século XI, século XII, começaram a surgir cidades fortificadas, chamadas de burgos. Essas cidades, elas eram comerciais, e elas inicialmente, elas praticavam, era praticado o comércio local, com trocas locais. E no momento em que essas cidades começaram a prosperar, começaram a crescer, elas começaram a integrar, graças também às cruzadas, a conectar o Oriente com o Ocidente, através do comércio. Olha lá, salve essas informações, vamos lá. As cruzadas abriram o mercado. 2, a formação dos burgos começou a impulsionar, gostaram da palavra, né? A impulsionar o comércio, né? As práticas que eram basicamente a partir de trocas. Por conta das cruzadas também, gente, começaram a ter a ideia das moedas. E aí o comércio começa a integrar o Oriente, o Ocidente, graças às cruzadas. Estão percebendo que está tudo interligado? Quem perder um passo, uma parte disso aí, ó, babou tudo, não entende nada. Uma parte está conectada à outra. A partir do ponto, do momento que as cidades estão prosperando, que tem comércio com o Oriente, das Índias Orientais, e que as cidades começam a crescer, tem a necessidade de aumentar a produção, né, artesanal. Então, o trabalho artesanal, aquele mesmo artesão, aquela coisa de extração de matérias-primas, todo passo a passo, aquela coisa complexa, complicada, demorada, mas com grande qualidade, feita por um artesão, agora precisa produzir mais. Então eles criam as chamadas guildas, corporações de ofício, grêmios, estou falando de uma mesma coisa, oficinas manufatureiras, estou falando da mesma coisa, tá? Dentro dessa estrutura, a ideia era qual? Aumentar a produção, beleza? Segundo, fazer uma chamada divisão social do trabalho, cada um fazer uma etapa, e assim, ó, aumentar a produção, certo? Bem, os membros das corporações de ofício eram considerados cidadãos livres. Esse fator contribuiu para o aumento da população urbana, pois naquela época era cada vez maior o número de servos que abandonavam os feudos e se dirigiam para as cidades. Então, nesse momento, está surgindo um modelo novo, né? O feudalismo está perdendo espaço, a partir do século XII, né? Está se perdendo aquelas características do feudalismo, aquela coisa lá, como falei para vocês, da Alta Idade Média. Agora é Baixa Idade Média. Nesse momento agora está surgindo o que nós chamamos lá na frente, vamos chamar de capitalismo comercial, beleza? Aí o dinheiro passa a ser importante. Bem, os primeiros banqueiros vão ser os cruzados, né? Vão ser os cambistas, vão ser os cruzados, que vão emprestar dinheiro, que vão integrar, ligar a mercadoria. Então, nós temos atividades completamente novas, chacoalhando, sacudindo as estruturas do chamado feudalismo. É claro que a Igreja Católica está indo contra, vai chamar isso aí de usura. Nós temos aqui, ó. Bem, e esses burgos, essas cidades fortificadas, vão receber esses comerciantes, que eram inicialmente lá camponeses, e que agora vão se tornar comerciantes.
vão se chamar de burgueses. Vai se criar o que nós chamamos de burguesia, uma nova classe social, que lá na frente vai provocar lá o fim desse sistema feudal. E nós temos aí no final da Idade Média, no século XIV, a grande peste, a peste bubônica, a peste negra, que dizimou boa parte da população. Essa peste negra, ela foi provocada pelo quê? Pela bactéria das pulgas dos ratos, que chegaram à Europa através do comércio, né, de produtos levados nos porões de navios, que não tinham muitos cuidados de higiene, né, não eram muito bem limpos, enfim. Isso tudo agravou, fez com que a peste dizimasse boa parte da população. Estima-se que parte, 2/3, algumas regiões, 2/3 da população europeia morreu, né? Houve uma dizimação de boa parte da população. Então, galerinha minha, beijinho nas crianças, espero que vocês tenham gostado. Ó, lembrando que eu vou colocar uma atividade na descrição do vídeo e o link do vídeo, do documentário, na íntegra para vocês assistirem, ok? Então, ó, um beijinho nas crianças.